Olá pessoal, mais um podcast da Beta. Hoje é um daqueles especiais como todos, né? A presença, a Rafaela Vieira da Cunha continua me fazendo companhia. Eu sempre brinco com ela. Ela é do Rio Grande do Sul, veio tirar férias no Rio de Janeiro, precisamente em Niterói, e tem aquele ditado, né? Soldado de folga na porta do quartel, ele quer serviço. Então ela saiu do Sul, veio para o Rio de Janeiro, Niterói está trabalhando. Prazer receber você, Obrigada, Rafa. imagina. E o nosso convidado de hoje, gente, uma história incrível. Nada acontece por acaso. Nós vamos estar contando essa história aqui no decorrer da conversa, mas eu convidei, ele está com a gente, é o Carlos Alberto Santos de Souza. Eu não conheço, então você vai conhecer o Carlos Alberto. Uma história incrível. Ele saiu... Não, ele que vai contar. Carlos, prazer receber você aqui. Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Que história incrível a sua. Sim, sim. Eu acredito, eu posso dizer que vale a pena sonhar, não é isso? Verdade, vale a pena. Carlos Alberto, ele é jogador de futebol. Sempre sonhou, não é Sim, isso? sim, verdade. Mora em São Gonçalo. Se apresente pra gente, Carlos. Prazer, meu nome é Carlos Alberto, né? Vim aqui hoje, uma oportunidade da Betânia para estar aqui fazendo essa entrevista, né? É um sonho, né? Falando um pouco daquilo que... Exato. E agradeço a oportunidade, conforme eu falei. E quero contar a minha história, né? Vamos contar. Quem é o Carlos Alberto? Então, Só um pouquinho, deixa eu... Quem deveria escutar a tua história? Pra quem tá começando aqui, essa é pra mim. Quem deveria, que tipo de pessoa deveria escutar a tua história? minha filha, Sua Maria filha. Eduarda. Porque eu não fui criado pelos meus pais, né? Então hoje, graças a Deus, eu consigo dar tudo que meus pais me deram para minha filha. Eu sempre tive um sonho de se tornar jogador de futebol e fui para Portugal a trabalho e tive uma surpresa lá. Tive uma oportunidade, Mas antes de você falar sobre isso, eu te né? perguntei e você me respondeu o seguinte: era um sonho de menino ser Sim, jogador. sim, sonho de menino. E aqui no Brasil você teve essa oportunidade de jogar? Não tive essa oportunidade. Não profissionalmente, Não, né? não profissionalmente. No Brasil as coisas são muito difíceis, né? Todos, né, quer realizar, quer, né, jogar futebol, que é sonho de cada um menino que mora em comunidade. Só que poucos têm chance, Eu né? acho que é a maioria, né? Exato, exato. E eu, né, com 35 anos, eu, né, tive essa oportunidade agora, só que as coisas no tempo de Deus, né? Ou seja, você teve o sonho de ser um jogador de futebol. Ele estava contando, Rafaela, que quando criança sonhou com todos os meninos de comunidade, querer ser um jogador de futebol, mudar de vida. Teve a oportunidade de jogar nos juniores, não é Sim, isso? sim, tive, mas felizmente por passagem, pessoas também, né, Falta de condições, falta né? de condições, pessoas também que acabou prometendo e chegou na hora não cumpriu, então aquilo vai desanimando e a gente vai ter que, né, seguir, trabalhar e procurar o melhor. Quando eu Foi isso que perguntei no aconteceu. início, né, quem deveria escutar essa história, né, que as pessoas vão pensar, nossa, será que eu tenho que ficar até o final deste podcast? Quem quiser saber uma inspiração em resiliência, uma inspiração assim, em coragem, em mudança de carreira, mudança de vida, em deixar o teu país ir para um lugar totalmente diferente, que tu não conhece ninguém, e conquistar o teu lugar ao sol, essas pessoas devem ficar até o final do podcast. Exato. Mais alguma Exatamente. coisa assim? Mais algum tipo de pessoa? Pessoas que querem vencer na vida, pessoas que não se deixam abalar pelas condições, que não põem desculpa no lugar onde tá, no lugar onde nasceu, nas amizades que tem, pessoas que não arranjam, que não compram desculpas. Essas pessoas precisam estar até o final. É verdade. É força de vontade, é querer buscar o melhor. Eu sempre fui sonhador. E hoje, né, graças a Deus, posso dizer que realizei meu sonho. Mesmo que venha a acontecer, mas estou feliz, né? E a sua ideia de ir para a Europa não foi para ser jogador de futebol? Não. Minha ideia foi a trabalho, né? Conforme
A gente chegou a falar, né? Chegamos a conversar sobre essa situação, mas a oportunidade apareceu e eu Como? agarrei e Então agora conta detalhadamente, porque queremos saber como aconteceu essa oportunidade de hoje você estar representando o Brasil, né, em um sim, sim. time da Europa. Para muitos que não sabem, né? Eu cheguei nessa cidade para trabalhar e aí numa quarta-feira eu na minha casa, um português bateu na minha porta lá, dizendo que, né, tinha um clube para me fazer um teste, até porque quando o brasileiro chegar lá eles procuram a saber, né? Mas Se... você chegou a demonstrar que você sabia jogar bola? Não, não, Ele não. te viu jogando no quintal, assim, Não, mas... nada, nada. Nada, nada. Ué? Ele só perguntou realmente se eu sabia jogar bola. Eu falei, sabia, mas aí eu falei que no caso, pela idade, ele falou assim, eu só preciso saber se você sabe jogar. Que show, gente. Que E incrível, né? aí eu fui, aceitei, tá acontecendo tudo, tá? Não, olha a fama que o brasileiro tem, né? É Chega um brasileiro que incrível. sabe jogar bola, né? Eles já criam uma expectativa, já sabem que o brasileiro tem o dom ali da bola, né? Futebol. Exato. É, uma coisa mais que me emocionou foi quando eu pisei, né? A ficha já caiu? Caiu, tá Caiu. caindo, mais Tá ou menos, caindo, né? entendeu? Porque acho que pra mim tá sendo tudo diferente, né? E eu não consigo, assim, às vezes não acreditar, né? Já Talvez a dá autógrafo? oportunidade. Já dá autógrafo? Sim, cheguei, tirar uma foto, sim, faz parte, né? Eu tô te entrevistando e eu acho assim que pra você tá sendo assim, eu acho que a gente pode sentir na pele assim a sua emoção, né? De o sonho já estava enterrado. Exato, De exato. repente você esquece, vai para um país querendo crescer na vida em outra área, aprender a trabalhar de uma outra forma, Sim. e a sorte bate, o sonho bate na porta da tua casa. A primeira lembrança foi quando eu acordava às 5 horas da manhã pra mim treinar. E a verdade é que eu batia na porta do clube, né? E hoje bateram na minha porta. O clube bateu na sua porta. Nossa, E como foi essa sensação? É incrível isso, né? Foi uma. A verdade é que eu não acreditei muito, né? Ah, Pela mas situação imagina. que eu já passei aqui e tal. Outros, outros amigos também já devem passar pior, né? Só que eu aproveitei, né? A oportunidade, agarrei, me preparei. Então, agora é cultivar, né? E entrou como atacante ainda. Sim, 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 sim. Porque leva todos os louros, todos os aplausos, né? É verdade. Às vezes te coloca a bola ali no gol, né? Ele só empurra pra dentro, tipo só, né? Como se fosse bem fácil, É né? verdade. É verdade, verdade. Eu acredito, Carlos, não sei se você concorda comigo, e nós sabemos que o mundo espiritual ele rege o mundo natural. Isso é incontestável. E assim, quando muitas pessoas dizem, e até mesmo a palavra nos respalda, que os sonhos que nós temos, quem coloca no nosso coração é Deus. Verdade. Desde quando Ele nos fez, né, quando Ele nos criou, Ele já sabia, já tinha escrito a nossa história. Isso é a coisa mais linda, né, que a gente pode ouvir, o cuidado de Deus para com a gente. E assim, a sua história, eu acredito que é uma daquelas histórias que daqui a pouco grandes emissoras vão descobrir e vai se tornar um marco, eu acredito nisso. Sim, eu também. Porque olhando um jogador hoje de 35 anos, mais ou menos ele está aposentando a sua chuteira, como diz aí, né? Exato. E hoje Deus está te dando assim uma oportunidade de começar aos 35 anos. É verdade. Eu acho que a sua missão também ela é muito forte de agora sim, você vai ter que dar tudo que você tem, É verdade. né, para que você possa provar o quanto você realmente é bom no que faz. Porque a porta se abriu, não é isso? É verdade. A porta se abriu e é como eu sempre falei pra mim mesmo, né? Que eu precisava ser forte comigo em todas as ocasiões, entendeu? E graças a Deus chegou uma oportunidade que pra mim acho que poderia ser para meus filhos mais tarde, né? Mas conforme eu falei, que Deus sabe todas as coisas,
Deus prepara tudo no tempo dele, É. entendeu? É só agradecer a Deus mesmo. E uma pelas coisas que tá curiosidade. acontecendo. Qual foi a primeira, quando recebeu sua proposta e deu certo, qual foi a primeira pessoa que tu ligou pra contar? Ia fazer essa pergunta. Posição de pensamento. Foi minha filha. Foi a primeira pessoa. Porque Por quê? ela também gosta muito do esporte, do futebol. E ela foi a primeira. E qual foi a sensação que ela teve? Chorou? Chorou? Bom, como eu estava longe dela, mas acredito que foi uma sensação boa para ela. E a família? Beta, vamos botar ela ali só para as pessoas verem É. a carinha dela assim. Ela é bem tímida, aqui Ela é- destrava tudo, sabe? Cara, que a gente tá falando, ele fala, Sim, com sim. tanto amor, com tanto carinho, todas as pessoas, nossa, eu quero ver essa menininha, essa Exato. guriazinha. Só chega ali. Vem aqui pra gente, Só dá o pessoal um- conhecer você. Olha aí, ó. Eu acabei Linda. de dizer, fazer a pergunta pro seu pai. Perguntamos pra ele o seguinte: como que foi a sua reação quando Senta aí ele te junto. deu a notícia? Pai, filha. Fala um Colinho, pouquinho ó, assim. colinho, ó. Qual tamo foi a aí, sua ó. reação? Eu fiquei feliz por ele, pelo fato de ele conseguir aquilo que ele sonhava. E foi estranho, porque ele me ligou e lá era tarde, e eu pensei que tinha conseguido alguma coisa com ele, mas ele falou que tinha conseguido uma proposta nova, que ia mudar a vida dele, nossa vida. Ele tá feliz, eu tô feliz. E Tá mudou? feliz, né? E mudou? Tá mudando, né? E o que você espera? Qual é o seu sonho de ver o seu pai? Como você imagina da agora pra frente? Ah, que ele seja reconhecido, né? Que tudo que ele sonhou, que ele conquistou, tá se tornando realidade. E que as pessoas vejam quanto ele é bom e quanto ele busca. Maravilha. Teu pai merece. Qual é o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda, parabéns pelo paizão. Isso aí. E lá. Já veio aqui pras câmeras, daqui a pouco é a próxima entrevistada já. Com certeza, pode sentar, pode ficar à Obrigada. vontade. Agora, além da filhona, a família, qual a reação da família? Foi a reação da família? Então, como eu falei que não fui criado pelos meus pais, eu tenho a minha mãe de criação, né, que era a prima da minha mãe biológica. Bom, eu contei, né, de uma forma que eu tinha que contar, que eu tinha que argumentar. Acredito que para eles foi uma forma, acho que bem normal, assim, porque como não acompanharam minha história nessa situação de eu querer, porque eu costumo dizer que a base é a família, entendeu? Não sentiu a emoção que você Exato, né, sentiu exato. de esperar esse momento, né? Exato. E, bom, espero que, né, eles possam também estar felizes. E quais são, Carlos, as dificuldades de um brasileiro fora de casa, em outro país, e sendo que a sua intenção não era de ir para jogar ou para se apresentar em um time, para ser um brasileiro como outro normal, buscando o seu lugar? Acho que tudo começou na imigração, quando eu cheguei. Porque para passar na imigração não é fácil, Não é fácil, não né? é fácil. O que você sentiu? Medo, Medo, né? sim. Te questionaram? Te... Eu, né, argumentei de uma forma que tinha que argumentar. Eu falei que eu precisava realizar meus sonhos, precisava realizar o sonho da minha filha, mas em relação ao futebol não passava na minha cabeça. Eu só argumentei de um fato que eu queria estar no país para me... Melhorar de vida, Sim, né? Foi com a melhorar, passagem buscar. de ida só. Não, ficar passar de ida e volta, mas não voltei. A gente sabe como é que é isso. É verdade. Verdade. É E que assim, aí- ó, pra quem não conhece, realmente, quando a gente tá entrando num país, perguntam, o que tu vai fazer aqui? Por que tu tá aqui? Tá, mas tu tem que trabalhar? É a pergunta Tu que tem quanto faz, tem dinheiro? né? Tá trazendo dinheiro? Realmente, eles nos colocam na parede mesmo, né? Funciona assim. E tu sentiu, assim, ó, o que mais? O que eles te perguntaram, assim, que te deixou... Eu acho que o que me deixou mais, me deu mais força foi o próprio português que deixou eu passar.
porque ele falou para mim assim, você não precisa mentir para mim, não precisa mentir para mim, acredito que a sua profissão agrada a gente aqui. Eu falei para ele minha profissão, entendeu? Que é mecânico. E aí ele falou para mim, você vai passar, você vai trabalhar e você vai trazer a sua filha para estudar aqui. Que show! Sou fã deste português. E aí eu agradeci ele, parti. É muita emoção, né? Sim. Olha os olhinhos dele, que bonitinho. Não tem como não se sentir emocionado, né? sabe? Num momento tão... Já deu muitas entrevistas? No momento não, pelo fato de estar né, nessa situação de documentos e tal. Que privilégio! Aqui é a primeira vez que você tá dando entrevista? Primeira. Canal Beta! Que maravilha, viu? Bonitinho, olha só. Sim. Deus é muito bom, né? Que Nossa, maravilha. e a gente nem sabe como é que a gente se conheceu, né? Mas isso aí depois eu te ver que como a gente tua conta. vida. Cara, a vida dele é assim, as pessoas brotam, entram na porta dele, entram no carro dele, a porta. Né? Exato, é verdade. Eu costumo falar que eu sempre estive em lugares que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, na hora que Deus permite, porque as coisas na minha vida sempre foi assim. Nada foi Planejado. Planejado, Sim, né? Acontece do sim, nada, né? E eu também sou um cara que gosto muito de ajudar e eu sei que Deus, né, conhece nosso coração, né? Sabe? Eu sempre falo isso para as pessoas. A lei da semeadura, ninguém foge dela. É verdade. Você pode me enganar, você pode enganar as pessoas de casa, seus amigos, mas ninguém engana. A lei da semeadura, você planta, você colhe. Isso todo, seja pobre, seja rico, independente de quem você é, pobre, rico, branco, preto, azul, vai pagar, vai passar pela lei da semeadura. Então, o que nós temos que fazer a cada dia é servir. Servir. Sim. Uns aos outros, né, para que possa voltar para a gente aquilo que a gente deseja e almeja para o nosso próximo. Verdade. Não é isso? Sim. Olha só, uma coisa que eu pensei. Desde que tu está jogando bola lá, é a primeira vez que tu volta pro Brasil para visitar. Sim. E como é que tu sentiu as pessoas quando tu foi e agora que tu voltou como jogador de futebol em Portugal? É verdade. Como é que é? Tu continua os mesmos amigos? Continua? Como é que tu sentiu alguma diferença? Sim. Sentiu assim que tu voltou mais? A autoestima melhorou? Acho que é legal, né? Eu melhoraria a minha. Sim, eu acho que eu sempre também consegui reconhecer as pessoas que eu ando, que eu falo, que eu comento. Só que eu percebi que eu ganhei mais colegas, né? Esse fato, eu costumo dizer também que, infelizmente, a gente vale o que a gente tem. É verdade. Então, eu não aceito isso, entendeu? Eu que fui criado em comunidade, eu sei o que acontece na comunidade, eu sei que eu passei, eu sei as pessoas que me ajudou. Sabe que chorou com quem chorou com você, quem sorriu. Exato, eu Pessoas tenho... falam, eu sei o que aconteceu na comunidade. Eu não sei. Talvez tenha muita gente assistindo que não sabe, que vocês falam isso com tanta naturalidade. Que acabamos de ouvir no outro programa que gravamos também, né? Uma pessoa contando sobre, era criança, cresceu na comunidade. E muitas vezes tem pessoas lá do outro lado do mundo que não sabem o que passa na comunidade. O que Você pode dar é? Sim, né? a comunidade, então, né? A comunidade ali é um pouco complicada em fato de, infelizmente, acho que cada um escolhe o que quer para sua vida, né? Cada um, né, sabe o que faz, só que ali na comunidade tem sonhadores, tem trabalhadores. Acho que em todas as comunidades as pessoas argumentam que todo mundo é bandido, mas não é isso. Tu tem mais oportunidade de ir pro lado do bem ou pro lado do mal na comunidade? Lado bem, é conforme eu falei, que cada um escolhe o que quer, entendeu? E tem muito talento também dentro das comunidades, muito talento. E infelizmente tem pessoas que não conseguem chegar nesses talentos, né?
não consegue reconhecer essas pessoas pelo fato da pessoa também, né, o pai e a mãe ali não tem a oportunidade para dar uma educação ao filho melhor, para dar um futuro filho melhor. Mas tu viu, tipo assim, alguém armado? Tu viu matando gente à tua frente? Porque quando a gente que não é do Rio, quando fala em favela, em comunidade, a gente imagina tiroteio, a gente imagina Infelizmente dentro da comunidade a gente acaba estupro. vendo de tudo, né? tudo. E tu a viu gente isso na tua frente? Aconteceu? já cheguei a ver, já cheguei a perder. Posso falar que é amigo, que infelizmente, conforme falei, cada um sabe o que faz da sua vida, mas perdi amigos, perdi sobrinho também. E Por causa do crime, de bala perdida, essas por coisas. causa do crime, por causa da envolvimento, infelizmente, As escolhas, né? as escolhas da vida. Só que a gente tem que levantar a cabeça, tem que seguir, tem que pôr a nossa... Quando tu fala em escolhas da vida, eu imagino que tu tá falando de drogas, é isso? Sim, Né? Porque assim, ó, o óbvio tem que ser dito. Desculpa aqui, sabe? Mas o óbvio tem que falar. Porque às vezes a gente Exato. fica falando, tentando falar de uma maneira bonitinho, mas nem todo mundo entende. exato. Então, assim, ó, ele tá se referindo à droga, que a droga mata. É isso? Sim. Mesmo que tu não use, que tu se envolva, o final é sempre trágico. Exato, Exato. acaba tirando sonhos, acaba estragando vidas. Quantas vidas, né, Exato. não, já se foram, são tão novos. Quantas São mães nossa, perderam mães, filhos, né, assim, por... famílias, por causa dessa situação que eu posso dizer que é um câncer, né, em todo mundo. Eu mesmo tive a oportunidade para conhecer um Inácio, que é um atleta também do clube, e a última vez que eu cheguei no Brasil, a primeira vez, numa semana eu fui lá na comunidade, eu tirei a foto para ele, brincando com ele que estava na minha comunidade, ele não sabia o que era isso, e aí eu fui explicar para ele como é que é a comunidade, ali na chamada de vídeo, e para ele foi uma surpresa, porque ele não vive essa situação, né? É diferente. E eu falei para ele que é aquilo ali que eu vivi, entendeu? Aquilo ali que eu passei, entendeu? E falei para ele que hoje em Portugal eu senti uma diferença em poder andar mais tranquilo, né? Ter mais educação, saber argumentar com as pessoas. Saber argumentar, né? Que às vezes a gente Sim. baixa a cabeça pra tudo, tem medo de dar opinião, É de falar. verdade. Exato, eu mesmo tive, quando eu cheguei em Portugal, isso aí, infelizmente, algumas coisas o brasileiro leva. E vi uma moto e eu coloquei no telemóvel dentro das calças, porque é fato. O costume, né? Sim. Mas depois nada fez, a moto parou e, portanto, que o rapaz até deixou a chave na engrenação da moto. Falei, cara. Aí a pessoa, nossa, será que deixou pra ver se eu vou roubar? Será que estão me filmando? Será que é uma pegadinha? É incrível a gente ver isso lá fora, né? O sonho que a gente gostaria que o nosso Brasil fosse diferente. Quando Exato. tu tirou a primeira foto, deu o primeiro autógrafo, tu pensou, nossa, eu dando autógrafo. Conta, tipo assim, ó, traduz pra gente como é que foi isso. O sentimento, né? Olha, É comigo mesmo? olha, foi uma situação, né? Foi até tipo assim, uma criança, né? No caso, que argumentou ali. Eu acabei ali, mas, tipo, com a minha simplicidade, com a minha humildade, entendeu? Que eu sempre fui um cara humilde, um cara tranquilo, sempre fui sonhador, conforme eu falei. Mas foi legal, foi bacana. Entendeu? Espero, né, alcançar mais. O que tu vai fazer com o teu primeiro milhão? Essas perguntas aí é complicado. Mas passa na mente, né? Que pode falar à vontade. Sabe por quê? Porque hoje ele vai falar uma coisa, tá? Aí quando ele ganhar o primeiro milhão, ele já pensou diferente. Daí a gente vai pegar essa gravação de hoje, que depois você vai voltar aqui com o teu primeiro milhão e já te fazer de novo essa pergunta. Olha, vai voltar no canal Beta, viu? Anote aí, tá, Maria Eduarda? Aí vai ser um TBT, viu, Duda? Hoje, o que tu faria com o teu primeiro milhão? Montaria uma escola de futebol na minha comunidade. Que show. Pra ver o talento. O esporte salva da droga também, né? Sim. A gente vê. Mudar a Exato. história de pessoas, né? Mudar a O história de vida. esporte dá uma mudada. É, bem. eu
conforme eu falei, dentro da comunidade, você vê as crianças com uma maneira, com os olhos diferentes, entendeu? Com aquela coisa de querer e felizmente não poder. Olha, eu mesmo, era difícil botar um tênis, né? Eu queria no pé, né? Porque eu não pensava em colocar um tênis no pé. Não imaginava poder comprar um tênis. Não. E hoje tu pode olhar um tênis na vitrine e comprar. Sim, né, graças a Deus, as oportunidades que a gente acaba recebendo, a gente tem que aproveitar. E hoje, E apesar também, Carlos, que estamos falando de 6 meses, né? sim, Mas são sim, 6 meses que está fazendo a diferença na sua vida, graças a Deus, né? né? Tá fazendo a diferença. Eu só espero, gente, as testemunhas aqui, por gentileza, que daqui a um ano você vier a Niterói, São Gonçalo, passar férias. Por favor, tá? As portas do canal Beta estão abertas para você. Sim, claro, com Venha certeza. contar pra gente o que passou nesse um ano. Tu me chama pra eu emparedar ele. Rafaela vem do Sul para entrevistar o Carlos. É verdade. E Carlos, e o que vai acontecer da agora para frente? Nós não contamos. Você começou a falar que o clube bateu a sua porta, né? Te fez o convite. Te perguntei sobre as diferenças, quais as diferenças que você enfrentou chegando em Portugal até se tornar conhecido, né, por um clube. Quais as dificuldades que te marcou? O que aconteceu com você em Portugal assim que você não gostaria que acontecesse com ninguém mais? Eu acho que foi primeiro um amistoso, né, que eu fui fazer. Que eu acabei, né, nessa situação do preconceito, da cor, né? Acabei dentro do campo ali, numa dividida, e o adversário acabou limpando, eu encostei a mão nele, ele acabou limpando Meu Deus. a mão dele, né? E aí Mas eu lá falei, tem muitos negros também. sim, mas aí eu argumentei e os colegas falaram comigo que era para eu ficar tranquilo, para eu ficar mais calmo. Que situação. E eu tinha perdido um pouco a consciência, né, nessa situação. Talvez ele fez pra desestabilizar, de repente. Sim, exato. Só que aí eu que acompanhei só pela televisão, isso aí eu nunca imaginaria que poderia Sente acontecer na comigo. pele, né? Terrível. Mas aconteceu, mas eu, né, Mas tu conforme eu reagiu, falei, tu continuou ali fazendo o que tinha que fazer ou te Não. abalou muito? abalou porque, olha, eu acho que a gente é um ser humano. Mas tu tem tanta sorte que isso aconteceu no amistoso, pra te preparar pra quando tiver um profissional, que se acontecer de novo, tu vai, ó, veja de novo. São experiências, né? Sim. E foi a primeira. Não, que bom, e foi que bom que foi num jogo assim que não era uma decisão de nada, né? Exatamente. Exato. E aí, mas eu depois me acalmei, né? Fiquei mais tranquilo e Porque a gente sabe que o brasileiro fora, a gente tem, mulher tem preconceito com, né, que acha que a gente é garota de programa. Exato. Com homem tem preconceito. Eu morei muito tempo lá, também eu tava nessa parte que aqui no Brasil ninguém tem preconceito comigo, mas lá tinha preconceito comigo por eu ser brasileira. Agora eu fico pensando, imagina ser brasileiro, né, e negro, sabendo que eles são bastante preconceituosos com cor. Deve ser realmente muito difícil. muito difícil. É muito difícil, porque eu mesmo também no mercado, eu já reparei, né? O fato de dar o valor na mão e ele jogar o valor Meu Deus. é complicado. Que terrível, né? Beta, já aconteceu contigo? Não, eu estive uma vez na Europa, eu não passei por isso, mas eu passei por isso na Argentina. Eu cheguei dentro de uma cidadezinha pequena, eu cheguei dentro do supermercado para fazer compra, eu e minha irmã. E era uma cidade que eles nunca tinham visto pessoas de cor. Nunca tinham visto. Uma cidade que tinha acho que 6 mil habitantes apenas na Argentina. E quando nós entramos no supermercado, o caixa parou, as meninas do caixa, o pessoal que estava entrando. E assim, eu sou muito distraída. Minha irmã é mais esperta assim, para perceber as coisas.
Aí entramos conversando assim, de repente, sabe quando você entra num local, aí todo mundo para o que tá fazendo, fica assim, e ficaram assim. Talvez achando vocês bonitas. Não, né, tudo bem, até aí tudo bem. Quando chegamos pra pagar no caixa, dar o dinheiro assim, aí a menina fez assim, pegou, aí eu olhei pra minha irmã, ela é mais esquentada do que eu, ela olhou assim e percebemos isso, que ela não queria pegar o dinheiro na nossa mão. Então foi uma situação, na rua, a gente passava, as pessoas querendo passar para ver se saía tinta da pele. Eu passei por isso, né? Nossa. Passei por isso. Não, mas isso é até uma curiosidade, assim, né? Porque não conhece mesmo, não dá pra julgar, né? Não, alguns você vê que a gente percebe quando a pessoa te admira. Olha que cor bonita e tal. Mas você percebe porque na época eu também não entendia muito bem o espanhol. E vinham pessoas atrás, porque a gente nunca andava sozinhos, andava sempre com alguém de lá para nos guardar ou estar com a gente. E as pessoas estavam falando um monte de coisas que a gente não entendia na época e a família traduzindo. Então, palavras terríveis. E assim, isso eu senti quando eu estava na Argentina, eu passei por isso. Na Europa não passei por esse, que eu visse assim, observasse não. Mas sabemos que existe, principalmente no meio do futebol. Quantas vezes partidas enormes que a gente assiste pela televisão, né? Grandes jogadores famosos, né? Enquanto eles entravam no campo, jogaram banana no campo, né? E infelizmente eu acho que é algo que nós vamos ter que, não deveríamos nos acostumar, que não se pode acostumar com isso. Se jogasse uma banana pra mim, eu comia. Eu adoro banana. O lance é o significado, o que eles querem dizer com isso, né? Que a gente sabe que machuca um pouco, né? Sim, sim. Mas não deveria acontecer isso, mas é algo que parece que não vai ter fim. Se acontecer com a gente mesmo, como aconteceu com você, é tentar se segurar e dar a volta por cima e seguir adiante, não é verdade? Verdade. Agora, chegamos já mais para finalmente da nossa entrevista e assim, o que está acontecendo com você. Qual é o time que você está... Qual é o time que você está jogando? Entradense. Entradense, né? Em Portugal. Sim, sim. Então anote bem aí, tá, pessoal? Entradense em Portugal. Carlos Alberto, brasileiro de São Gonçalo, representando o Brasil em Portugal. Primeira entrevista da vida dele. E no podcast da Beto, não é isso? E a primeira entrevista da Duda. Ó, Duda, não esquece também, ó. Que idade tem? 14. 14 anos. Que Vai ser a legal. porta-voz do pai. Gente, mas vocês não vão contar como é que a gente se conheceu ou depois? Vamos. Gente, fica aí, continua aí, sem saber como é que a gente Não se pode passar, né? Estávamos essa moça Eu ia dar um aqui. suspense, tu já vai contar? Não pode dar um suspense, vai. Tá feito suspense, continua falando o que tu tava falando. Não, tô falando. Faz uma pergunta pra ele aí, pra dar uma segurada. Segura aí Não, que porque a é gente muito legal. conta. O que você espera agora? Como foi a sua reação? Porque você disse que quando bateram a sua porta você não acreditou muito de ver, mais uma conversa, mais um interessado. Mas quando foi que você percebeu que realmente a coisa ia acontecer e como está sendo a sua trajetória agora após entrar no time, ou melhor, no campo de futebol? Olha, passou um filme, né, na cabeça, até porque o objetivo, né, era trabalhar, conforme estou trabalhando também, mas aí eu não aceitei um pouco, né, infelizmente eu carreguei uma situação desde menino, né, comigo, e aí foi passando no decorrer da semana, e eu fui vendo que as coisas, né, estavam fluindo, e aí quando realmente eu fui conversar a situação que realmente nunca aconteceu, né, aqui no nosso país, e aí sentamos, conversamos, resolvemos o que tinha que resolver, e aí sim eu acreditei que era verdade, até porque aqui no Brasil a gente acaba sofrendo muita coisa, eles põem muita coisa nos jovens, né? Coisas que eles não podem realizar, né? Como Entendeu? assim? Muita promessa, entendeu? Mexe muito
Porque só não está mexendo com o jovem, está mexendo também com a família, né? Com a mãe, família. com o pai. Expectativa. Eu repito Sim. que você é um privilegiado, porque a Rafa foi correspondente, como eu, ali na Europa, de um canal de televisão. E quantas histórias nós ouvimos de adolescentes com sonho de ser jogador, pessoas vindo de fora buscar os adolescentes, tirando eles de dentro de casa, levando para a Europa, chegando lá era uma mentira. Então, até nisso, eu acredito que você está sendo um privilegiado, né? Porque realmente a sua história é uma história que de impactar a vida de qualquer sonhador na área dos jovens que sonham na área do futebol. Sim, acredito que, né, esse sonho aí, né, que eu tô vivendo, né, essa coisa toda nova, acredito que possa deixar de experiência para os jovens de qualquer uma comunidade, principalmente da minha, né, que eu sei que lá tem meninos, né, que têm sonhos, não só no futebol, como outros sonhos. Espero, né, que essa entrevista possa ficar, né, para eles, incentivar eles também, né. E carioca. Aqui na camiseta dele tá escrito carioca. Carioca. Então, carioca. Me diz uma coisa. O teu primeiro salário lá foi o teu maior salário? Ou ainda? Ainda não. Ainda não, devido a algumas situações de documentos, mas a gente vai tratar sobre essa situação pessoalmente. E é um dos motivos pelos quais você veio ao Brasil, né? Exato. Para resolver algumas coisas do documento, para que você fique totalmente livre, né? Sim. De qualquer amarra, de qualquer... Que bom. Coisa boa, né? Maravilha. Agora sim, vamos Eu tô contar? louca pra saber o que ele... Eu sou muito curiosa, tá? Conta. Vamos contar como ele... Como conhecemos o Carlos aqui, gente, na cidade de Niterói. Algo assim muito incrível. Estávamos, eu, Rafaela e uma amiga nossa, a doutora Mariana Marum, fomos levar a Rafaela para conhecer o Parque da Cidade, que é um lugar turístico na cidade de Niterói. E no final da tarde estávamos esperando, buscando o Uber, e não sabíamos que ali é uma dificuldade para os Uber sempre cancelando, e ficávamos pensando... Cancelando e cobrando do cartão. Cancelando e cobrando do cartão. Como nós vamos descer? E aí a doutora Mariana teve uma ideia, gente, vamos observar um casal, uma família, alguém assim, né, com a cara de família mesmo, a gente vê que é uma família, pra gente pedir uma carona, pelo menos pra gente descer do parque. Aí ficamos observando as pessoas Aí a passando. Beta disse, eu tenho vergonha. Eu falei, eu tenho vergonha, gente, eu não consigo pedir carona. Mas se não. fosse o contrário, se tu tivesse de carro descendo e alguém te pedisse a situação, tu ia dizer que não? De jeito nenhum, Se com tu soubesse certeza. lá que a pessoa desceu a pé se estribuchando toda cheia de dor, porque teve vergonha de te pedir, tu ia dizer, mas como? Por quê? Não, eu não Mas teria. bate. Mas bate, não teria coragem de deixar, né? Então. E de repente, eis que surge um casal e o nosso querido amigo Carlos. A doutora simplesmente, por gentileza, explicou a situação prontamente. Eles disseram pra gente, com certeza, vamos levar vocês. E assim, aconteceu o nosso encontro com o Carlos. Tem mais algum detalhe? Aí a gente não para de falar, né? Aí já perguntava o que fazia e tudo. Ele falou do canal Beta, você quer? Mãe, quando é que tu vai voltar para Portugal? Daqui a 2 dias? Não, então amanhã. Então, sábado eu volto a Portugal, então amanhã você tem uma entrevista comigo. Tudo muito rápido, né? E hoje a gente só fica sabendo que é a primeira entrevista da vida dele. Que bonitinho, Que tô bom. muito feliz. Sim. Eu Obrigado. também estou assim imensamente feliz, porque eu sempre falo, repito, toda oportunidade que tem. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Verdade. E eu acredito que em tudo tem um propósito de Deus. Sim. E eu quero desejar a você, perguntar, você quer deixar uma mensagem? Gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que um dia sonharam como você, desistiram por um tempo, não esperava que fosse acontecer e hoje você está aí desfrutando daquilo que você sonhou. Qual a mensagem que você deixaria nesse dia? Olha, é emoção, né? Conforme minha primeira entrevista, conforme você falou. Mas
sonhar nunca é tarde, né? Sonhar nunca é tarde e todos os objetivos é botar Deus na frente acima de tudo, confiar em Deus, né? Porque Deus realiza sonhos conforme realizou o meu. E ser forte, ser lutador até o final. E é isso, não tem muita coisa para falar. E o Canal Beta deseja a você muito sucesso. Por favor, faça muitos gols. Sim. Faça muitos gols. Traga pra gente assim uma ótima notícia. Representante de São Gonçalo. Representante de São Gonçalo, em Portugal. E o Canal Beta vai estar sempre aqui te apoiando. Sim. Mande notícias pra gente. Eu quero te dar uma notícia também agora que passou pela minha cabeça. Temos a revista Beta Magazine, que também está indo para a Europa, a edição da revista Beta Magazine. E no mês de março nós temos uma matéria que tem como título Brasileiros que deram certo no exterior. Eu quero dizer de antemão que no mês de março você vai ser notícia da nossa revista. Obrigado. Você vai receber essa revista contando a sua história. Obrigado. E no mês de março todos os nossos, posso dizer, leitores, né, vão conhecer a sua história. Obrigado. Tá bom? Sucesso para você, que Deus te abençoe grandemente, toda a sua família, e dê notícias pra gente. Obrigado, agradeço. Obrigada pela oportunidade também, muito feliz, assim, de poder fazer parte disso. E eu também aqui, ó, tô torcendo demais, assim, sabe? Porque a gente morou fora, a gente sabe o que é, o que a gente passa, o que a gente enfrenta, Exato. o que é estar longe do nosso país, estar longe do nosso feijãozinho com arroz, da nossa comidinha, das nossas coisas. Então, assim, ó, só quem é muito forte ou quem tem um propósito muito grande, um sonho, consegue passar por isso. Então, assim, olha, força nesse processo, que a tua filha vai estar lá, assim, olha, quanto antes, tenho certeza. Sim. Obrigado. Agradeço. Felicidades para você. Obrigado. E você acabou de ouvir a história do Carlos, que talvez seja a sua história também. Tem sonhado? Não desista dos seus sonhos. Vale a pena sonhar e acreditar que com Deus tudo é possível. Chegamos ao fim de mais um podcast da Beta, lembrando sempre que aqui a nossa melhor imagem é você. Próxima sexta-feira às 19 horas, não perca essa grande história. Até lá!